TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com alegria no coração, nós estamos aqui pela TV Imaculada, mais uma vez com vocês, com este programa Respostas. Eu, Padre Adriano, estou aqui juntamente com toda uma equipe maravilhosa da TV Imaculada, essa TV que traz esperança, que traz luz, que traz informação, evangelização. E evangelizar para o cristão é semear a luz de Deus, a luz da fé. Exatamente, o programa Respostas traz o problema, as situações da nossa vida cotidiana, e nós jogamos a luz da fé para tentar responder aquelas questões que durante a caminhada, durante o nosso percurso de discipulado, de seguimento de Cristo, vão aparecendo na nossa jornada. Como vocês sabem, aliás, essa semana encontrei duas pessoas que disseram: nossa, eu descobri o programa Respostas, não sabia. Pois é, você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nosso programa está a serviço de toda a comunidade e nós queremos então, nesse primeiro bloco, exatamente nos ajudar a refletir. O primeiro bloco é uma reflexão. Essa reflexão, aliás, hoje as pessoas não estão muito dispostas a refletir, né? Mas nós precisamos. Eu falo que o cérebro é um dos órgãos que Deus levou muito mais tempo para fazer. Por isso que a gente precisa trabalhar, usar muito o cérebro. Quem faz, eu falo para os estudantes de teologia, que quem faz teologia usa o joelho e o cérebro, né? Isso é importante. Parafraseando o documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, a fé e a razão. E então nós vamos refletir, fazer uma reflexão a partir sempre de um texto. Se você está participando do programa pela primeira vez, você vai perceber que a gente gosta, a gente faz questão que vocês possam ter contato com o texto. Esse texto ele é escolhido quando se trata de um texto oficial da igreja. O que se trata? Quando a gente fala de um texto oficial, é um texto que ele é normativo, é um texto que ele é pastoral, no sentido de que ele nos conduz nesse momento de igreja que nós estamos vivendo. O documento que nós estamos lendo do Concílio Vaticano II é a Gaudium et Spes. São vários documentos do Concílio Vaticano II. Nós estamos trabalhando um. Depois que o nosso programa começou com o documento que refletia sobre a igreja, na Lumen Gentium, agora nós passamos a refletir sobre a Gaudium et Spes, alegrias e esperanças, traduzidas do latim. Coloca, neste sentido, numa quase que continuidade com a Lumen Gentium, as relações da igreja com o mundo atual. E agora nós estamos falando sobre a comunidade humana. A igreja dá seu parecer, apresenta critérios de análise do contexto em que nós vivemos, do mundo contemporâneo, apresentando a dinâmica luzes e sombras, reconhecendo as qualidades, reconhecendo os avanços, por outro lado, sem deixar de perceber que muitas sombras ainda permanecem entre nós. E agora o tema que nós estamos refletindo é exatamente sobre o bem comum. Um tema tão importante para a doutrina social da igreja, aliás, um tema importante para a nossa fé. Exatamente. Por isso que agora nós vamos disponibilizar o texto para vocês e eu já vou voltar na reflexão, na sequência. Então, vamos refletir então sobre a necessidade que os cristãos têm de promover o bem comum. Vamos ver o que a igreja pensa sobre isso? Vamos para a leitura. A comunidade humana, promoção do bem comum, parte 2. A ordem social e o seu progresso devem, pois, reverter sempre em bem das pessoas, já que a ordem das coisas deve estar subordinada à ordem das pessoas e não ao contrário. Foi o próprio Senhor quem ensinou ao dizer que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Essa ordem fundada na verdade, construída sobre a justiça e vivificada pelo amor, deve ser cada vez mais desenvolvida e na liberdade deve encontrar um equilíbrio cada vez mais humano.
Para conseguir, será necessária a renovação da mentalidade e a introdução de amplas reformas sociais. O Espírito de Deus, que dirige o curso dos tempos e renova a face da terra com admirável providência, está presente a esta evolução. E o fermento evangélico despertou e desperta no coração humano uma irreprimível exigência de dignidade. Gaudium et Spes. Um pouco assim confuso, porque os conceitos eles são documentos e como tal, documentos da igreja eles são bastante densos, uma conceituação importante para que nós tenhamos algumas orientações a partir da nossa vida social. A igreja tem uma sua doutrina social. Exatamente, tudo aquilo que é oriundo da nossa fé, da palavra de Deus, da revelação, na modalidade palavra de Deus, também oriunda da tradição apostólica. E esta fé é aquela que ilumina esse caminho, essas nossas realidades, e também ilumina a ordem social. A doutrina social da igreja é elemento constitutivo da nossa fé. Não é um apêndice da fé. Infelizmente, essa consciência ainda falta para muitos cristãos. Os cristãos parece que a maioria está bastante clara, a devoção aos santos, a parte da espiritualidade, mas me parece que ainda nós temos uma falta muito grande da dimensão social que não está presente e por vezes é vista como um elemento, inclusive, contrário à própria dimensão de fé. Numa preocupação demasiada com o espiritual, assim entendido. As duas coisas precisam ser muito bem equilibradas dentro do discurso, haja vista que, do ponto de vista da antropologia cristã, o ser humano é corpo e alma. Não é só uma alma, é corpo e alma. Então, essa dimensão da existência histórica nos fala que a vivência em sociedade deve ser regida pelo princípio do bem comum. E olha que o texto começa dizendo que a ordem social e o progresso só devem ser entendidos enquanto ordenado para as pessoas, quando se revertem para o bem das pessoas. Aliás, só podemos chamar, isso é Paulo VI, Papa Paulo VI, nós só podemos chamar realmente de progresso, de desenvolvimento humano, aquilo que concorre para o quê? Para o bem das pessoas, que se reverte para o bem das pessoas. Então, o centro da sociedade para a igreja não é a economia, não é a política nesse sentido. Estes são instrumentos que servem à pessoa humana. A doutrina social da igreja bate muito nessa tecla da centralidade da pessoa humana. Vejam, a igreja diz que a ordem das coisas devem estar subordinada à ordem das pessoas. Daqui que a gente conclui que para a igreja o centro da vida social é a pessoa humana e sua dignidade. Aliás, o texto de hoje termina dizendo que é o próprio Espírito de Deus, que este fermento evangélico presente na cultura, se ela se pode dizer cristã, esse fermento evangélico desperta no coração de cada um de nós, de cada ser humano, uma irreprimível exigência de dignidade. Então, esse bem comum que coloca a pessoa no centro se preocupa exatamente com o bem desta pessoa, mas o bem de cada homem e de todos os homens. Ou seja, de um ponto de vista universal, nós estamos falando de um princípio do bem comum que não coloca o bem parcial acima dos interesses comunitários, dos interesses comuns. E o grande trabalho, aliás, da política, que eu penso que seja o trabalho mais difícil, é conciliar o interesse de partes com o bem da maioria. Então, o bem comum é um princípio norteador da vida social e da política. E nós olhamos que esse bem comum coloca, ao mesmo tempo, a centralidade da pessoa, porque a igreja nos coloca, nos apresenta que existe uma ordem das coisas. A ordem das coisas deve ser subordinada à ordem das pessoas, porque, repetindo, é a pessoa humana que é o centro dessa vida social. E quando Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, nós já estamos percebendo que Jesus insinuou, já colocou e deixou muito claro para nós esta questão, que a lei do sábado, que era uma lei bastante rígida,
que o pessoal da observância mais ortodoxa do mundo judaico colocava empecilhos muito grandes. Jesus foi repreendido várias vezes por realizar, por exemplo, milagres no dia de sábado. Então essa era uma instituição, o dia do sábado. Inclusive as normas eram muito rígidas. No sábado o judeu observante poderia caminhar, por exemplo, no máximo 300 passos, para vocês terem uma ideia. E aí Jesus diz, não, o homem foi feito. O sábado foi feito para o homem e não o contrário. Então aqui nós estamos percebendo que esta ordem das coisas subordinada à ordem das pessoas é algo que provém do próprio Cristo, do coração do próprio Evangelho. Essa ordem, ela precisa ser fundada na verdade, construída sobre a justiça e vivificada no amor. Vejam, verdade, o documento fala que essa ordem social ela tem que se pautar pela verdade, pela justiça e pelo amor. Muito interessante esses grandes valores que regem a vida em sociedade. E esses princípios, eles devem ser cada vez mais desenvolvidos dentro da sociedade na liberdade. O documento lembra que isso deve ser desenvolvido na liberdade. E deve se encontrar cada vez mais um equilíbrio que seja cada vez mais humano. Nós não podemos perder a nossa humanidade. Então, quando a gente coisifica as pessoas, quando a gente instrumentaliza as pessoas, e por vezes nosso mundo consumista e individualista faz da pessoa, concebe a pessoa simplesmente como um consumidor, nós temos um reducionismo antropológico absurdo. Então, não é o comprar o centro, mas é o ser humano, não são as relações de compra e venda. Elas são importantes na medida que servem à comunidade, que servem à família humana. Então, nós precisamos não colocar o carro na frente dos bois. Existe uma ordem para que o progresso humano possa realmente acontecer. E já indo para os finalmente dessa primeira parte, dessa reflexão, o que a igreja diz? Mas como que a gente vai conseguir esse bem comum? Como é que a gente vai conseguir construir na verdade, na justiça e também no amor? Isso é um elemento importante. É necessário uma contínua renovação da mentalidade. Gente, é mais fácil mudar uma montanha de um lugar do que mudar a nossa mentalidade. Por isso que esses tempos onde nós estamos profundamente ancorados nas nossas verdades, né? Por vezes enclausuradas numa concepção bastante restrita do mundo, a gente perde muito dessa visão da igreja que nos pede o quê? Uma renovação de mentalidade. Sair da caixinha, sair da bolha, como a gente costuma dizer. E aí é preciso renovar nossa mentalidade. Parecido com a conversão. A conversão toca também nossa mudança de mentalidade. E também a igreja nos aponta a necessidade de amplas reformas sociais. Aqui é preciso que nós tenhamos um corpo político, enquanto exercício da ordem, da vida social, do ordenamento do Estado de Direito, uma preocupação central com a pessoa humana e, sobretudo, implementarmos reformas que sejam capazes de reconstruir a dignidade humana onde ela se apresenta ferida. Por isso que a igreja, como mãe, né, grita, se levanta quando a dignidade de seus filhos mais vulneráveis é colocada em questão. Por quê? Porque a igreja acredita na inviolabilidade da vida humana no seu início, da vida humana no seu exercício perene, cotidiano, mas da vida humana no seu ocaso, que nós vamos falar assim, a reflexão sobre o fim da vida, que seja sempre um fim também digno deste ponto de vista. Então, quando a igreja fala da sua doutrina social, ela não está amparada numa sociologia simplesmente. Ela tem dados da revelação, ela tem dados da fé para que possam iluminar a nossa vida, a nossa mentalidade. E essas reformas sociais, não pensar que o Espírito Santo não está agindo também na sociedade. O documento deixa isso bem claro quando está falando que o Espírito de Deus dirige o curso dos tempos. É consolador isso. O Espírito de Deus dirige o curso dos tempos e renova a face da terra em admirável providência. Está presente a esta evolução. Então, nós podemos contar aí também com a presença do Espírito de Deus
agindo dentro dos dinamismos, dos diversos elementos implicados na vida social. Então, para nós, a busca do bem comum é um ideal e é um princípio norteador da vida social. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. E chegamos ao final desse primeiro bloco com essa reflexão sobre o bem comum. Nós vamos para o nosso intervalo, não saia daí, porque a partir do segundo bloco nós vamos interagir mais com vocês. Por quê? Porque nós vamos responder as perguntas que vocês nos enviaram, ok? Vamos para o intervalo e a gente já volta. Voltamos agora para esse segundo bloco do programa Respostas. Hoje eu vim com a camiseta do segundo ano de Teologia lá da Universidade Católica Dom Bosco. A turma bolou uma camiseta. Eu falei, vamos valorizar essa turma que fez essa camiseta hoje, né? Tá escrito, até o Fábio observou quando eu cheguei, né? Que tá escrito Teologia em grego, né? Teologia. Então, minha saudação carinhosa a todo o pessoal. Aliás, semana que vem é a última semana de aulas, né? Então, o pessoal tá aí na reta final dos estudos. Cansados não, exaustos, mas nós vamos firmes e fortes. Quem perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus, né? Aliás, a gente encontra muita gente que falando, padre, eu não vejo a hora de chegar essas férias, né? Todos nós precisamos. Até Deus descansou, imagina nós, pobres mortais, né? Chegou o final da criação, Deus estava, ufa! Aí fala que chegando o sétimo dia, Deus descansou. Então, isso para nós é consolador, né? É muito consolador. O trabalho é importante, mas o descanso também. E voltando para o nosso trabalho agora, que é o programa aqui, que é responder as perguntas que vocês nos mandam, e a gente está colocando sempre aí para vocês o número do telefone à disposição. Você pode nos ligar, pode mandar a sua pergunta. Eu sempre digo que as pessoas ficam assim meio receosas de mandar uma pergunta que seja muito óbvia e por vezes não tem nada de óbvio. Por quê? Porque é uma pergunta que todo mundo quer fazer, tá? Então, por favor, podem mandar sua pergunta. Vamos começar hoje pela pergunta da Ângela, lá do bairro Colibri. Eu lembro, Fábio, onde é o bairro Colibri, fica tranquilo, já me localizei geograficamente, porque eu falo que eu tenho o GPS estragado, gente. Meu GPS é estragado. Não sei vocês, mas eu tenho que ir 5, 6 vezes no lugar para me lembrar. Meu Deus do céu! Eu falei, não, GPS aqui não deu certo, mas tá certo. Então, pessoal do bairro Colibri, um abraço bem afetuoso para vocês, tá? A pergunta da Ângela é uma pergunta que volta e meia ela aparece nas nossas preocupações e nas nossas inquietações. Nesse tempo de pandemia, essa pergunta reapareceu também com uma outra roupagem. Pergunta da Ângela: com tudo o que está acontecendo no mundo, estamos próximos do seu fim? Fim do mundo é o mesmo que arrebatamento? Então, Ângela, o fim do mundo, ele já começou. Por incrível que pareça, esta última etapa da história da salvação é chamada de fim dos tempos. Por que a gente fala fim dos tempos? Porque não tem mais nenhum outro grande evento marcado a não ser o retorno de Cristo. E o retorno de Cristo é aquele momento que nós chamamos de parousia, onde nós teremos o juízo final da humanidade, a ressurreição dos mortos, o destino, né, da humanidade e, enfim, tudo se encerra e tudo é abraçado pela realidade divina. Então não tem mais um outro evento que vá acontecer entre o retorno de Cristo à direita do Pai e o fim dos tempos. Por isso que esse tempo que nós estamos vivendo já é o fim dos tempos. Então o fim dos tempos começou quando? Começou praticamente quando Cristo envia o Espírito. Exatamente, é o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o responsável por esta etapa final da história da salvação. Quanto tempo durará essa etapa? As perguntas sobre o tempo são sempre desmotivadas na Sagrada Escritura. Em um evangelho,
Jesus quer deixar bem claro que o Pai não contou nem mesmo para os anjos quando será. Então não vos preocupeis, a palavra de Deus vai dizer, essa preocupação com quando será. De qualquer forma, o cristão vive uma contínua atitude de quem espera. Mas esse esperar cristão, ele é esperar de esperança. Não é um esperar passivo, mas é um esperar de quem já traz presente no hoje do nosso caminho os sinais do reino, da presença de Deus entre nós, de modo que, quando o Senhor voltar, nos encontre com a lâmpada cheia. Vocês lembram as diversas parábolas que vão ser lidas, inclusive agora no Advento, que vai se falar de vigilância? Estai preparados, sobretudo a primeira parte do Advento. Daqui a pouco tem perguntas sobre o Advento também, viu, gente? O pessoal quer saber por que a gente usa roxo, como usa na Quaresma também, o que acontece? É o mesmo sentido? A gente vai ver que sim e não. Legal, né? Sim e não. Nesse sentido, nós precisamos entender, Ângela, que esse fim, enquanto cronológico, não nos interessa. Tá? Até Jesus diz, olha, vai ter gente que vai dizer, ele está voltando, não sigam essa gente, disse Jesus. Porque esse medo das pessoas, ele é explorado muitas vezes por certos pregadores e certas seitas religiosas. Certos grupos gostam de usar o medo como instrumento de manipulação, né? Isso está presente em todas as religiões, por vezes é presente também na nossa, infelizmente. Então, o medo das pessoas faz com que essas teorias catastróficas e apocalípticas volta e meia apareçam, sobretudo quando a gente vai mudar de um milênio para o outro, de um século para o outro. E o evento da pandemia também trouxe, se vocês forem ver o mundo da internet, que é um mundo que cabe tudo e o contrário de tudo, tivemos muitos grupos fazendo previsões do fim dos tempos. Agora, o que está marcando o fim dos tempos? Tem sinais, padre, que marcam o fim dos tempos? Sim, a palavra de Deus nos aponta que as estruturas do mundo serão abaladas. Se fala, inclusive, de uma luta final. Mas essa luta, ela não é uma luta no sentido de que é algo deixado para o final. Essa é a luta do cristão. Por quê? Porque nós vivemos continuamente a luta entre o bem e entre o mal. Mas esse mal que não está só fora de nós, né? Por que deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero? Então a existência cristã, nessa etapa final da história da salvação, é a nossa luta para corresponder ao bem que o Senhor nos encontre na luz, porque a presença das trevas continua entre nós. Agora, o que são esses sinais que a palavra de Deus nos apresenta? Guerras, conflitos, se fala de sinais que vão aparecer no Sol, na Lua. De qualquer forma, o que está em gestação é uma mudança estrutural. Por isso que se abala o firmamento. Essas são imagens apocalípticas que a linguagem apocalíptica, o gênero apocalíptico nasce no livro de Daniel, que fala que o final dos tempos vai ser um final difícil, que termina com um tempo de muita paz. Vocês lembram a promessa do Apocalipse? Lobo e cordeiro vão pastar na mesma relva, a criança vai colocar a mãozinha na toca da serpente, não vai ser ferida, não vai ser picada. Isso para mostrar que esse momento conflitual final é a guerra entre a justiça e a injustiça, entre a honestidade e a corrupção, entre a mentira e a verdade, entre o amor e o egoísmo. Mas esta é uma guerra que já está sendo travada. Aliás, é travada por mim e por você todos os dias. Porque as pessoas pegam os determinados eventos para justificar que, muito bem, a figueira está avisando que vai nascer o figo. As folhas começam a cair, está chegando o outono, ou seja, o inverno está vindo. Temos sinais de que o final do tempo está próximo? Nós temos. Mas nós temos que tomar cuidado com a leitura desses sinais, com o significado desses sinais e, sobretudo, onde é que a gente chega quando nós falamos que o mundo está para terminar? Não é no desespero, porque o desespero não ajuda ninguém. Nós temos que desembocar na esperança. Pode parecer estranho, Ângela, mas o livro do Apocalipse não é um livro para causar medo. O livro do Apocalipse é um livro para trazer esperança, porque quando está sendo escrito o livro do Apocalipse, a comunidade está passando por uma perseguição terrível. E João quer passar para a comunidade que a besta é terrível, a besta é forte, a besta faz barulho, mas ela já foi vencida no sangue do Cordeiro. Quem são estes vestidos de branco que se apresentam diante do trono de Deus?
diante do trono do Cordeiro são aqueles que alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro, que passaram pela grande tribulação. Então, esta tribulação é uma tribulação da luta contra a tentação do enganar, do mentir, do se corromper, do vender-se. E neste sentido, nós bem sabemos que essa luta nós travamos cotidianamente. Mas o Senhor pode vir daqui a pouco? Pode vir. Não sei. Ele pode vir enquanto manifestação pública e universal do retorno de Cristo, mas pode vir também na minha morte e na sua morte. Eu, de repente, saio daqui a pouco e daqui meia hora eu não estou mais vivo. E daí? É também o momento do meu encontro com o Senhor. Também esse momento, de certa forma, não pode ser tão previsto como nós imaginamos. Então é preciso estar preparado. Mas o que significa o cristão estar preparado? Se o Senhor voltar, eu terei vergonha do que estou fazendo? Essa é a ideia da vigilância. Você se esconderia nesse momento que o Senhor voltasse? Então fazer as obras na luz, ser filho da luz, isso tudo significa que a gente não pode deixar esfriar nossa fé, não pode deixar que a nossa esperança enfraqueça e muito menos a caridade, o amor. O que é esse óleo? É o óleo da caridade, é o óleo da fé, é o óleo da esperança. Que o Senhor nos encontre firmes na fé, solícitos na caridade, animados na esperança. Então, Ângela, o que é mais importante é viver como Cristo. Viver na esperança, viver na certeza de que Deus vencerá, de que sua luz dará a última palavra sobre a existência humana. Haja vista, vocês estão vendo essa árvore bonita atrás de nós, tem muitas luzes agora no tempo do Natal. Então o tempo do Natal é para lembrar a humanidade de que não vão ser as trevas que vão vencer, não é a morte que vai vencer, não é o prepotente. Lembram da leitura de ontem? O profeta Isaías quer animar o povo que está desanimado. Olha, os prepotentes vão ser vencidos, a prepotência vai ser vencida. Então nós podemos entender que o reino de Deus chega. Por que esses sinais que as pessoas falam assim pra gente, padre, mas tem terremoto, tem guerra? Gente, tem terremoto desde que a Terra existiu, desde que ela começou. Terremoto é quase que um fenômeno natural da existência da Terra. Guerra, meu Deus, se falar que a humanidade teve algum período que ela não teve, que passou 10 anos sem ter uma grande guerra, vocês me perdoem, mas esses não são sinais, mas tem alguma coisa diferente. Eu tenho a impressão, e eu estou indo para o final desse bloco já, eu só vou jogar provocação, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas dessa geração tem uma visão muito pessimista sobre o tempo presente. Parece que em algum lugar tem algum paraíso que aconteceu e agora está tudo perdido. Essa visão pessimista está longe de ser cristã. Está muito longe de ser cristã. Temos muitas dificuldades? Temos. Muitos desafios. Mas o amor de Deus é mais forte do que qualquer egoísmo. É mais forte do que a morte, que é a nossa pior inimiga. Então, confortados pela esperança cristã, nós não podemos olhar para o tempo como um tempo simplesmente catastrófico e apocalíptico, porque no final nós não teremos a destruição de tudo, mas a plenificação em Deus de tudo que existe. Não só da alma, mas da natureza, do cosmos todo. Tudo será transformado com a vinda de Cristo. O seu senhorio é universal. Isso é o que diz nossa fé. Então, não vamos desanimar não fica com medo do fim do mundo, mas vive sempre na presença do Senhor e na luz. É isso que Deus espera de nós. Beleza, gente? Chegamos ao final desse segundo bloco, mas ainda, por sorte, que coisa boa, nós vamos ter ainda um terceiro bloco que a gente vai ficar aqui juntinho, tá bom? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. E voltando para o nosso terceiro bloco, agora, como eu tinha avisado para vocês no bloco anterior, nós vamos trabalhar a questão deste tempo que nós estamos vivendo, porque é um tempo muito bonito, o tempo do Advento, e essa forma com que os cristãos, de maneira, digamos, cadencial, vai celebrando os momentos, os grandes momentos que marcam a história,
da nossa salvação, sobretudo pela obra de Deus na história da humanidade, chegamos a esse momento do início de um novo tempo litúrgico, que tem uma espiritualidade, que tem todo o tempo litúrgico tem um objetivo, uma meta. E eu penso que o cristão, se olhasse já para os grandes eventos e todo esse círculo de celebrações que nós temos durante o ano litúrgico, já teria um motivo excelente para uma espiritualidade litúrgica, bíblico-litúrgica madura, né? Por isso que eu falo, o cristão tem várias fontes de espiritualidade e o ano litúrgico é uma fonte inesgotável de espiritualidade. Você celebrar os eventos da história da salvação, atualizando-os no hoje da nossa vida. A gente gosta muito do tempo do Advento porque não é só porque ele começa o ano litúrgico, mas porque ele nos prepara para uma festa muito linda, que é a festa do Natal. De fato, o ciclo do Advento é todo ele voltado para o Natal, porque é um tempo de preparação, é um tempo propedêutico, é um tempo preparatório. Então, vamos para as perguntas, que daí a gente já vai entender o que a gente está querendo dizer também com esse tempo do Advento, que é um tempo muito bonito. Pergunta do Felipe do Aero Rancho. Padre, como surgiu? Duas perguntas dentro de uma só, tá? Mas eu vou responder separadamente. Primeira pergunta do Felipe: quando surgiu a tradição da coroa do Advento? A segunda pergunta: e por que se usa a cor roxa? É o mesmo sentido da Quaresma? Muito bem, a tradição da coroa do Advento não é uma tradição que surgiu dentro do cristianismo. Eu não saberia dizer nesse momento com exatidão para vocês, mas fica muito claro que o objetivo da coroa do Advento uma vez que o tempo do Advento ele se desenvolve durante 4 domingos, e esses domingos com temas específicos, com objetivos específicos e distintos. Por quê? Porque na primeira fase do Advento, que são os 2 primeiros domingos do Advento, amanhã nós vamos para o segundo, a nossa atenção, a espiritualidade se volta para aquele assunto que eu estava falando para vocês, para a Ângela, agora há pouco, sobre o fim do mundo. Nós vamos recordar, reviver um dado que nós professamos todo domingo na missa e a gente esquece. Ele que há de vir julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, nós vamos nos voltar para a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque Cristo já veio. Cristo continua vindo, está presente na vida da igreja, ele cumpre sua promessa de estar conosco todos os dias. Então, é Cristo que já se faz presente na história, mas ele virá de uma maneira agora nova, plena, no final dos tempos. Então, os cristãos são chamados a, nesse primeiro momento do Advento, recordar que o Senhor vai voltar. Jesus vai voltar. Que o Senhor virá. O segundo momento do Advento é já todo ele voltado para a recordação, memória do primeiro Natal de Cristo, da vinda de Cristo. Então se trata não simplesmente de um refrescar a memória desse evento salvífico, mas ao mesmo tempo de atualizar no hoje, porque Deus quer continuar nascendo na humanidade. E olha só, a coroa do Advento então faz o quê? Esse ciclo, várias comunidades alternam, tem comunidade que faz de um jeito, outra de outro, cada um busca um certo significado. Às vezes tem comunidades que vocês vão ver que as velas estão todas de uma mesma cor, tem outras comunidades que procuram fazer segundo orientações. Isso não é que está assim como um dogma, né? Mas tem outras comunidades que preferem a diferenciação das cores, o branco a paz, o verde a esperança, o vermelho o amor. De qualquer forma, é um modo representativo, a coroa do Advento é um símbolo que marca gradativamente, é um símbolo pedagógico. A coroa do Advento é um símbolo didático-pedagógico para nos ajudar a perceber que esta sequência do Advento ela é importante. Ou seja, quando você vai para o terceiro domingo, você tem que ter presente que nós tivemos 2 domingos anteriores e tem uma conexão temática entre um domingo e outro. Somente os 4 domingos fecham o ciclo. Quer dizer, o cristão se sente realmente preparado para o Natal quando se fecha o 4º ciclo
o quarto domingo do Advento. Como eu disse para vocês, não nasceu dentro do cristianismo católico. Me parece que a minha memória, que não me ajuda muito nesse momento, é que a origem dele é dentro das tradições nórdicas. Então, é da Europa do Norte a origem dessa coroa do Advento. Depois, nós nos apropriamos deste símbolo e demos para ele um significado cristão, inserindo essa parte litúrgica, didático-pedagógica do tempo do Advento. Essas coroas não precisam necessariamente existir, mas boa parte das nossas comunidades já faz um bom tempo que existe a tradição da coroa do Advento, tá? Então é uma tradição muito bonita dentro das nossas comunidades, tá certo? E por que se usa a cor roxa? Vocês sabem que existiu dentro dos litúrgicos, das pessoas que estudam a ciência litúrgica, porque a liturgia também é uma ciência, a discussão sobre o roxo. Poxa, mas o roxo é a cor da Quaresma? Então, muitos falaram da possibilidade de amenizar o roxo no Advento. Por quê? Porque existe um caráter penitencial de conversão ao qual nós somos convidados no Advento, mas ele não é tão intenso como o da Quaresma. A Quaresma tem uma ênfase, passagem da morte para a vida, e nós precisamos reconhecer os sinais de morte e a transformação. Então, o roxo da Quaresma, ele tem um caráter eminentemente penitencial, mudança de vida. O Advento não tem esse caráter? Ele tem, mas não é o centro, no sentido de que essa dimensão de conversão nossa é sobretudo o quê? Para nos predispor para a acolhida do mistério da vinda de Deus entre nós. No mistério da Páscoa, nós lutamos para que o bem vença o mal. Então, a Páscoa fala de uma guerra contra o mal, onde a vida vence a morte, onde a luz vence as trevas. Então, o combate é muito mais intenso na Quaresma. Agora, o Advento tem, como eu estou dizendo para vocês, um caráter penitencial, é um tempo de conversão, mas a ênfase desse tempo não é tão intensa, vamos assim dizer, como é a da Quaresma. E por isso que eu estou falando para vocês que já teve discussões na igreja sobre a cor roxa no Advento, tá? E esse Advento, nesse sentido, essa cor roxa é realmente o chamado, por exemplo, que João Batista faz quando Cristo está começando, o Messias está começando a anunciar o reino de Deus. O próprio João Batista fala: convertei-vos, né? É preciso para Deus poder morar em nós, e é isso que é o Natal. O Natal é deixar Deus morar, deixar Deus estar presente na nossa vida, deixar que Deus conte na nossa existência, né, à luz de Deus. Então nós podemos dizer que esse tempo também é um tempo de balanço. É um tempo, até porque ligado ao final do ano, né? Então é um tempo que a gente para um pouquinho e fala: poxa vida, o que eu fiz esse ano? O que eu fiz de bom? Onde foi que eu fui luz? Onde foi que eu prejudiquei as pessoas, pelo contrário? Onde foi que eu fui um sinal de Deus? E é um tempo também onde as pessoas despertam muito para o senso de caridade, né? De preocupação com o outro. Aqui eu falo que, infelizmente, é melhor ter caridade em dezembro do que não ter em nenhum momento do ano. Mas as pessoas precisavam entender que essa dimensão de preocupação com o outro não é simplesmente um desencargo de consciência, porque eu acho engraçado, né? Tem o patrão que ele explora os seus empregados o ano inteirinho, aí no final do ano ele dá uma cesta básica, ele dá um presentinho, né? Então, que sentido tem isso? Trata com dignidade seus empregados durante todo o ano. Ele tem que colocar comida na mesa dos filhos, né? A mesma coisa vale para todas as outras instâncias, vale também como para os políticos, né? Agora, nossa mãe do céu, é foto todo dia de político em comunidade. Eu sei que os políticos públicos precisam mostrar trabalho para a comunidade, né?
Mas tomar cuidado com essas manifestações por vezes, né? Causa constrangimento. Eu tenho dito sempre para o pessoal que faz caridade nesse tempo, cuidado, constrangimento. Vocês querem mostrar para as pessoas que ajudaram, que vocês levaram lá na comunidade da periferia, as coisas? Mostra as cestas. Não, mas aí fica colocando nas redes sociais o rosto das pessoas, às vezes as pessoas constrangidas, né? Tão desagradável isso. Sobretudo se são fotos de crianças, né? Vamos tomar um pouco de cuidado com esse negócio, né? Então, é um tempo onde parece que aflora mais o amor em nós. Então, por isso que toda vez que nós nos convertemos, nós nos tornamos mais solidários, mais preocupados com o outro, mais amorosos, mais... É aquilo que eu dizia para vocês, mais perto de... Quem está perto de Deus se torna mais perto do próximo. Esse é o ponto importante desse Natal, do Advento. Então, nos predispor a ser como Deus, a ser como Jesus no meio das pessoas. Então, procuremos não deixar que essa luz da caridade se restrinja ao período do Natal, mas que o nosso coração seja sempre inundado pela luz de Deus, pela sua presença entre nós. Que seja sempre Natal, em síntese. Gente, chegou o final do nosso programa. Respostas, a gente sabe que a TV Imaculada tem uma programação maravilhosa para todos vocês e como de costume a gente vai invocar a bênção de Deus nesse momento por intercessão de Maria Imaculada, ela que é um dos grandes personagens desse tempo do Natal, do Advento, né? Que vai nos levar para o presépio e vai nos ajudar a vivenciar de maneira bastante plena este momento. Então que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre cada um de vós, todos nós cristãos que estamos nos preparando para o Natal do Senhor, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo um afetuoso abraço para todos vocês, a promessa de um reencontro. Fiquem com Deus, até o próximo sábado. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para